E aí galera, beleza? Eu tô com um amigo aqui e a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns absurdos, algumas maluquices aí que aparecem no anime Dr. Stone, que claro, indiscutivelmente é um ótimo anime, mas tem umas coisas ali que não é tão acreditável assim, né? Então, vou apresentar pra vocês esse meu amigo. Se apresenta aí, André. Olá pessoal, eu sou o André Araújo, eu sou designer, ilustrador e animador e também curto muito anime. Os animes me deram muita inspiração para desenhar, entendeu? E eu curto o Dr. Stone, tô assistindo a série, tô acompanhando a série, tô assistindo já a segunda temporada, mas tem coisas no Dr. Stone que são muito absurdas mesmo e nós vamos falar disso hoje, aqui nesse vídeo. Bom, André, a gente tava discutindo então sobre aquele lance dos filhos e tal, porque, né, como é que em 3.700 anos aí os caras fizeram, tipo, sei lá, fizeram... Quantos filhos que eram? 100 filhos seriam a tribo, mais ou menos? Você lembra? Vamos começar assim, ó. Bom, deve ter gente que está assistindo o vídeo aí e não conhece Dr. Stone. Então vamos começar explicando sobre o que é o anime, né? Aí depois a gente entra nas teorias. Vamos lá. A história do Dr. Stone é assim. Aconteceu um grande cataclismo, aconteceu alguma coisa na Terra, um raio passou por cima de toda a Terra e transformou todas as pessoas em pedra. Então ficou todo mundo petrificado em Dr. Stone. 3.700 anos depois, algumas pessoas conseguiram se despetrificar. Entre elas estava o personagem principal, o Sen, que é um grande cientista, né? Assim, é estudante, né? Assim, mas ele é muito inteligente, bem acima da média e tal. E ele conseguiu se despetrificar. E agora a humanidade voltou à Era da Pedra, né? E o Senko está tentando despetrificar algumas pessoas, eles estão tentando reerguer civilizações. Então é um mundo pós-apocalíptico, só que na Idade da Pedra. E aí acontecem coisas que são absurdas, entendeu? De acordo com a história de Dr. Stone. Vale só lembrar que o pai dele era um astronauta, né? Então, assim, de todos os humanos que foram petrificados, só o pai dele e alguns amigos que estavam num satélite não foram, né? Eram 4 pessoas ou 5, se eu não me engano. Foram 6 pessoas que não foram petrificadas. Então, 6. E os animais também não foram, com exceção dos pássaros. Essa é a parte curiosa que fica esse mistério aí. Vamos ver quando que eles vão responder esse negócio, né? Eles não nos revelaram por que só os pássaros eram petrificados, mas eu entendo que, sei lá, as pessoas que estavam criando aquele raio petrificador, eles estavam testando primeiro o raio acima, né, assim, da Terra. Então, por isso que o raio pegava só os pássaros primeiro e os pássaros petrificavam. Depois eles lançaram o raio na superfície da Terra, mais baixa, assim, que atingiu a todos os humanos. Então, eu entendi que foi isso que aconteceu, entendeu? Não foi revelado ainda no anime, mas eu entendi que foi isso. Mas e aí, o que você acha de absurdo aí? O que deixou você doido quando você assistiu o negócio? Não, é porque, assim, ó, nós tivemos 6 astronautas que não foram petrificados, porque eles estavam no satélite fora da Terra, né? E foram 3 homens e 3 mulheres que não foram petrificados. O resto, lá na Terra, todo mundo foi petrificado, não teve ninguém que se salvou no exato momento da petrificação. E depois de 3.700 anos depois, quem deu origem a alguns humanos que não foram petrificados foram esses astronautas, certo? Só que, assim, como eles tentaram reerguer a humanidade, que foi uma maneira muito absurda. Foi algo assim que não dá para compreender, entendeu? Porque a gente pensa assim, ó, depois de 3.700 anos, a única coisa que esses astronautas conseguiram fazer foi uma vila com 100 pessoas. Acho que teve casal que nem teve filho, né? Se duvidar, nas gerações, né? Não, teve um casal que não teve filho. Tipo assim, tinha um casal lá que já era casado, aí tinha outro casal lá que tava de namorinho lá, o pai do Senko também tava de namoro lá com aquela cantora lá. 3 anos depois que aconteceu o cataclisma, que o resto da Terra foi petrificado, é que um dos casais se casam. Eu falei assim, meu filho, peraí, cara, não, peraí, já tá errado aí, peraí. Tá todo mundo petrificado, você vai esperar 3 anos pra se casar com uma mulher, sendo que você só tem 2 pra escolher na Terra. Cara, esse negócio da geração de filhos tem uma coisa complicada, porque assim, o certo
Tipo assim, acho que se você pegasse a... Se no lugar desses astronautas, em vez de japoneses, fossem muçulmanos, talvez eles teriam feito um povoamento bom, né? Porque os caras lá fazem 10 filhos, 8 filhos, né? Não, mas os japoneses estão com uma taxa de natalidade baixa e isso é mostrado mesmo no Dr. Stone, porque, cara, não é possível. São 3.700 anos e o máximo que eles conseguiram foi uma vila com 100 pessoas, que é a Vila Ishigami, né? Que é basicamente os descendentes do pai do Senko com aquela cantora que estava no espaço junto com ele, entendeu? Os dois ficaram lá de namoro. Assim, gente, mas como é que pode um negócio desse? 3.700 anos e eles só conseguem 100 pessoas? Na Terra só tem 100 pessoas após 3.700 anos. E o pior... Nossa, tem muito problema aqui pra discutir. Tipo assim, o primeiro problema é que, tipo, fazendo pouco filho, geneticamente ia dar merda, né? Porque, tipo, daria o cruzamento genético de cara ali. O certo eles teriam que ter, tipo, sei lá, uns 10 filhos cada casal ali, misturar tudo pra ter, sei lá, diversidade suficiente pra não dar merda o cruzamento genético, né? A longo prazo não ia ter nenhum problema, né, também. Não, mas e assim, a maneira como eles sobreviveram também foi bem absurda, porque assim, eu posso comprovar, eu vou falar uma coisa aqui, ó, Thiago, eu posso comprovar que assim que o Senko acordasse 3.700 anos depois, após a petrificação, ele poderia estar no mundo tecnológico. Não era necessário que o mundo continuasse na Idade da Pedra. Eu posso provar isso. Eu posso provar. Como? Porque tudo parou? Como que seria isso? Não, porque pensa só, todas as pessoas viraram pedras, certo? Só que o mundo não foi destruído, foram só as pessoas que viraram pedra. Basicamente a natureza foi adentrando a cidade, né? Exatamente, a natureza, com o passar dos anos, foi adentrando a cidade, que foi corroendo as coisas. Mas, enquanto você tem 6 pessoas na Terra, entendeu? Primeiro começa os erros do astronauta, porque os astronautas desceram na Terra, aí eles pararam numa floresta lá, né? Porque a cápsula que eles desceram caiu, aconteceu um monte de coisa errada. 3 foram antes, 3 desceram depois. O pai do Senko teve que achar 3 astronautas que caíram no mar, sem GPS, só com uma canoa e tal. Depois que o grupo todo se uniu, o que eles fizeram? Resolveram ficar acampados no meio do mar. Primeiro erro. Em vez de ir pra cidade, né? Tá tudo vazio mesmo, né? O primeiro erro já tá aí. Eles resolveram ficar acampados no meio do mato. Gente, a Terra não foi destruída. Poxa, ainda tem tecnologia, ainda tem comida em algum lugar. Então, assim, você caiu na Terra, você parou no meio do mato, você não precisava ficar lá no meio do mato, acampado lá. Né? Aí ficou lá todo mundo pensando, nossa, o mundo já era, porque todo mundo virou pedra. Não, todo mundo virou pedra, mas o mundo não já era ainda. Então, a primeira coisa que eles deviam ter feito, ter procurado uma cidade. Podia passar lá algumas noites no meio do mato e tal, tudo bem, mas depois foi lá, restabeleceu, recuperou a energia, vamos procurar uma cidade. Você chega dentro de uma cidade, vai estar todo mundo petrificado. O que isso significa? Você pode escolher a casa que você quiser para morar, então eles poderiam viver no maior conforto do mundo. Porque só tem eles na Terra, então tudo que está construído na Terra pertencem a eles. Então, cara, o sonho do apocalipse é ter um mercado só pra mim, velho. Então, aí você vai na cidade, você não vai precisar procurar comida, porque vai ter um monte de comida congelada, vai ter um monte de comida, é só pegar a comida do supermercado, dá para sobreviver muito tempo assim. Aí dá tempo de você pensar como você vai produzir comida, como que você vai vivendo lá, até você conseguir repovoar a Terra toda de novo. Aí você fala, mas eles estão no meio do mato, não tem GPS. Gente, a galera lá é astronauta. Se você me falar que eles não sabem o que é um Cruzeiro do Sul, que eles não sabem... mas eles chegaram aí na cidade buscar remédio, que eu me lembro de uma cena assim. Só que eles resolveram ficar no mato. Isso então, aí é outra notícia, porque se eles já sabem onde está a cidade, pra que voltar pro mato? Não, outra idiotice. Os caras acharam que era desbravador, né? Falou, vamos curtir a pira e morar no mato, né? Não, e aí, desses astronautas, 2 lá morreram de pneumonia. Entendeu? Desses astronautas. Então, assim, gente, mas é só ir pra cidade. Vai, saqueia lá uma drogaria, pega um remédio e pronto. Não precisava ficar lá no meio do mato, entendeu? Vai pra cidade, invade qualquer casa que tiver na cidade, dorme numa cama quentinha, deve ter energia elétrica ainda, vocês nem vão precisar pagar a conta. Agora avançando um pouquinho,
Tem por exemplo, na questão da vila, né? Que eles são ali as 100 pessoas, aquela vila, inclusive, fica numa parte meio que... fica uma parte meio que separada ali, não é uma ilha, mas é meio na ponta da montanha, uma coisa assim, né? Mas é engraçado que, tipo assim, se a gente for pensar nos povos antigos e tal, era muito comum deles serem nômades, né? Deles sempre saírem por aí, pra lá e pra cá, consumir o recurso do local e mudava de lugar. Só que ali eles nunca mudaram, tipo, eles sempre ficaram ali e... Pra isso acontecer, eles teriam que ser uma sociedade que tivesse agricultura, né? E eles não tinham isso, eles viviam de banana, de uva, daquilo que a natureza dava ali naquele local, né? Isso é meio sem sentido também, né? Porque, tipo, não faz muito sentido, né? Porque você não vê plantações ali, né? Parece que o povo sobrevive mais de caça e pesca, né? E as frutas das árvores, né? É compreensível porque o anime é japonês e os japoneses vivem mais de pesca, né? Então, assim, o japonês não tem costume de plantar muito, então eles costumam pescar muito. Tanto é que a maior parte da alimentação é frutos do mar. Então, mas por isso mesmo é que daí eles, naturalmente, eles deveriam explorar mais, né? Tipo, buscar outras áreas, né? Eu também não entendi mas por que eles não quiseram sair para explorar? Talvez porque não tinha gente suficiente para explorar, né? Porque eles só conseguiram 100 pessoas em 3.700 anos. Mais ninguém na Terra, né? Sem ter guerra, sem ter nada, né? Só eles lá. Cara... Eu acho incrível isso, cara. Não tem ninguém na Terra e eles só conseguem 100 pessoas. Agora, uma coisa interessante que sempre acontece assim, porque eles trazem uma ideia naquela coisa de ciência, né? Tipo, agora você pega o elemento tal, o elemento não sei o que e faz isso daqui. Eles fizeram toda aquela... Fizeram um anime meio que baseado nisso. Tanto é que a primeira temporada, se você assistir tudo de uma vez, você até cansa um pouco, né? Porque só fica naquele negócio ali de, não, agora esse episódio a gente vai criar uma bateria, agora vai criar não sei o que, vai criar não sei o que. E é interessante porque tem muita coisa. Quando eu vi a questão dos animadores, eles foram atrás, por exemplo, desses materiais, essas coisas nos museus pra ver como que era, pra eles poderem desenharem igual. Tanto é que o desenho ficou maravilhoso, né? Só que depois eu ouvi dizer que muita coisa ali não, tipo assim, não funciona, tá ligado? Do jeito que eles explicaram, né? Não é esse anime, ele não é que nem um Haikyuu ou que nem um Hataraku Saibou, né? Porque o Haikyuu, que é aquele de vôlei, né? Eu vi a gente da liga lá americana de vôlei reagindo e tal, explicando. E aí eles explicaram a questão das bases, as regras e tal. E eles falaram, cara, o anime é perfeito. Aí tem aquele baixinho lá, o Nishinoya, né? Que é o que recebe as bolas, né? O cara até comentou assim, nossa, eu queria ter a base que esse cara tem, é perfeita. Tipo assim, eles tiveram, nesses animes e no das células, né, que é o Hataraku Saibou, eles tiveram um cuidado muito grande mesmo, assim, de fazer o bagulho real do jeito que ele é, né? Agora, esse do Dr. Stone não é assim, né? O que você acha disso? É uma coisa meio MacGyver, né? Não, o Dr. Stone, ele é meio MacGyver, né? A gente tem que levar em conta que o Dr. Stone, apesar de ter algumas coisas baseadas na ciência real, ele é um anime de ficção. Entendeu? Ele não foi feito para ser um anime realista, apesar dele mostrar a ciência de forma realista. Você pega tal elemento, mistura com tal elemento e tal. Eu realmente não acredito que os autores, a equipe de animação lá, entendam tudo que eles estão falando no anime. Realmente não acredito, porque também não dá para entender tudo. Você precisaria de uma equipe de cientistas escrevendo o roteiro do anime, e eu duvido que eles tenham isso na equipe, entendeu? Então, tudo bem, concordo que eles pesquisaram para saber e tal, mas deve ter algumas falhas ali, porque nós estamos falando de animadores, não estamos falando de cientistas. Se você pega, por exemplo, os outros lá, o Hataraku Saibou, Haikyuu, os caras tiveram pessoas da área ali explicando, né, trazendo toda a bagagem pra fazer certinho, né, principalmente o do Hataraku Saibou é uma obra-prima pra mim. Tem muita gente que nem dá muita bola pra esse anime, mas ele é sensacional, cara. Eu gostei de Hataraku Saibou também, eu achei muito bom. É muito bom, eu vi alguns médicos reagindo, né, explicando, tem uns canais dos doutores aí no YouTube aí que estavam assistindo todos os episódios, explicando cada coisa. Cara, é perfeito, tipo assim, realmente o anime teve um cuidado incrível. Quando a gente pega aquelas bactérias lá no comecinho, teve um doutor que explicou por que o animador desenhou com uma bactéria com várias bolinhas na cabeça, e aí ele explicou toda a parte biológica daquilo. Eu falei, puta merda, tipo assim, pra um cara que não é da área, ele vai perder muita coisa. É muito engraçado isso, cara. Assim, eu não sou médico também, mas eu amei da Hataraku Saibou, achei muito interessante, sabe, a maneira como eles colocaram
todos os personagens lá, para fazer parte do corpo humano, muito legal. Mas né, no Dr. Stone, eles tentam dar explicações também muito técnicas, né, a respeito de como você cria certas coisas, né, como você mexe lá com eletricidade para criar o celular. Eu não entendi direito lá como que ele conseguiu fazer um celular no meio da Idade da Pedra, entendeu? Sabe? Tem umas coisas assim que eu acho que não funcionaria ou que você iria despender muita energia para conseguir muito pouco resultado. É verdade. André, então a gente fica por aqui então. Valeu pelo papo aí. Quando a gente tiver mais animes pra ficar indignado, a gente faz mais collabs, né? E é isso aí. E o perfil o perfil de freelance do André, que ele trabalha num site numa plataforma de freelance, vai estar no comentário fixado, né? Se vocês tiverem interesse aí de contratar uma animação, contratar às vezes uma logo, alguma coisa, vocês podem acessar o perfil dele. Inclusive as últimas thumbs aqui nos vídeos que você tá vendo que me deu uma melhorada, é porque foi ele que guiou isso daí e tá dando um resultado legal. Então a gente fica por aqui. Você quer falar alguma coisa, André? Não, a gente podia fazer as contas de quantas gerações dá pra acontecer em 3.700 anos. Vamos fazer as contas agora? Fazendo as contas aqui, dá pra ter 3 gerações a cada 100 anos. Aí você multiplica isso aí por 1.000, depois multiplica por 3.000, né? Depois vai por 700. Então, fazendo as contas aqui, dava para ter umas 30 gerações, cara, no Dr. Stone. Mas quantas pessoas seria isso? Em 30 gerações, eles não conseguem encher a Terra de gente. É osso, viu? Beleza, então. E aí, galera, beleza? Eu tô aqui hoje com um colega, a gente vai discutir... meu celular, caralho. Pera aí. Vou tirar ele de perto daqui, velho. Vai ter que cortar essa parte. É pipi.